O salão cheirava levemente a lírios e champanhe, aquele tipo de cheiro que tenta esconder os nervos e o dinheiro ao mesmo tempo. Entrei no salão de baile, meus saltos batendo no chão brilhante, e me lembrei de que esse dia era pela minha filha, não por mim. Atrás da mesa principal, a parede de vidro mostrava o lago Chapala brilhando com a luz do pôr do sol. A água estava calma como um espelho, zombando da tempestade dentro de mim. Uma recepcionista de preto me levou até meu lugar perto da mesa da família. As mesas estavam cobertas com toalhas impecáveis, talheres alinhados como soldados e taças brilhando sob os lustres. Minha plaquinha de nome estava lá, escrita em caligrafia bonita, Senhora Malia Torres. Senti um alívio rápido, até que vi embaixo, escrito a caneta com força, Mãe Falsa, caso de caridade. Ouvi uma risadinha antes de levantar a cabeça. Não foi alta, mas o suficiente. Do lado do noivo, um primo cochichou para sua acompanhante com um sorriso de deboche. À minha frente, Verônica Salcedo me olhava com um sorriso treinado de quem vivia em almoços de clube e capas de revista. O marido dela, Armando, mexeu-se na cadeira, olhou para a plaquinha e depois para mim. Ele estava irritado, não pela maldade, mas porque eu tinha percebido. Julian, o noivo, a 3 lugares de distância, alto e elegante, olhou para a plaquinha na minha mão e depois para o chão. Não disse nada. Guardei a plaquinha na bolsa, apertando o canto contra o couro até minha mão parar de tremer. Não para esconder, mas porque provas precisam ser guardadas. Minha cadeira rangeu quando levantei. Não ia dar o show que eles queriam. Minha filha merecia mais. A música aumentou, outro brinde começou, e eu caminhei devagar até o corredor, já pensando em como respirar quando chegasse na porta. As portas do salão se fecharam atrás de mim e, por um momento, voltei no tempo para Guadalajara, anos antes, empurrando um carrinho de ferramentas barulhento pelos corredores da clínica municipal. O ar da noite cheirava sempre a desinfetante, e eu carregava um chaveiro que batia na cintura como moedas soltas, enquanto os médicos iam embora para suas casas e famílias. Eu ficava até o amanhecer, consertando vazamentos do ar-condicionado ou limpando depois de noites cheias de emergências. Paloma tinha 5 meses quando o pai dela foi embora, e desde aquela noite fiquei sozinha contra tudo. Sem cheques de ajuda, sem pensão, só muitas horas extras e bicos para pagar o aluguel de um apertado apartamento na colônia americana. Nos verões, o calor grudava nas paredes. O ar-condicionado portátil parecia que ia quebrar, e eu dirigia um Corolla desbotado pelo sol, que morria na estrada para Zapopan mais vezes do que quero lembrar. Mas sempre voltava a ligar quando eu pedia. Muitas manhãs eu chegava em casa com as mãos cheias de cheiro de cloro e via Paloma sentada no chão com um livro usado, páginas já dobradas. Costurei a faixa do clube de robótica dela numa madrugada, com um dedal mal equilibrado no dedo e os olhos nublados de tanto sono. Ela levou a faixa para a competição regional como se fosse feita de ouro. Eu aprendi a esticar R$ 500 para gasolina e comida, consertar sapatos com cola, encapar cadernos com fita para que minha filha não se sentisse diferente na escola. Os sacrifícios não eram bonitos, eram sobrevivência. E a sobrevivência foi suficiente para criar uma menina que nunca pediu desculpas por sonhar alto. Olhando para trás, sei que repeti uma lição mais que todas as outras: ela não precisava de sobrenome para se manter em pé, nem o meu nem o do pai dela. A dignidade se constrói devagar, esforço após esforço, até ficar firme sozinha. A lembrança foi sumindo enquanto eu diminuía o passo no final do corredor. Minha mão ainda segurava a bolsa com a plaquinha de marfim. Parei na beira e olhei mais uma vez para o salão cheio de brilhos e ternos caros. As risadas soavam diferentes ali, ensaiadas, polidas, mas era fácil sentir as farpas escondidas. Uma mulher de vestido azul marinho olhou para os meus sapatos e depois cochichou algo para o acompanhante, com um sorriso cortante. Os dois riram como se eu tivesse confirmado uma piada secreta. Mais adiante, um primo jovem, com um jeito de empresário de tecnologia, se recostou na cadeira. Ele sorriu como se estivesse esperando eu levantar a cabeça, ergueu a taça num brinde de deboche e disse algo que nem tentei entender. Apertei mais forte a bolsa contra o corpo. A plaquinha de marfim parecia mais pesada do que era, como se carregasse todo o peso das noites que passei limpando corredores ou consertando canos em algum hospital. Julian se mexeu, os ombros tensos, levantou a mão como se quisesse vir até mim, mas parou. Baixou os olhos. E nessa hesitação eu entendi tudo. Ele escolheu o costume em vez da coragem, a aparência em vez da verdade.
Aprendeu bem com os pais. A voz de Armando encheu o salão de novo, com a taça erguida, brindando ao legado, à família, à prosperidade, no tom macio de um político. Verônica passou por mim sorrindo sem tremer, deixando o perfume como aviso disfarçado de gentileza. Eu poderia ter ficado ali, aguentando olhares e piadas, servindo de distração para eles. Mas já tinha sobrevivido a muita coisa com muito pouco para me dar a esse papel. Meu valor não estava em jogo, não em cochichos nem em tinta. Então continuei andando. O corredor se abriu para o saguão, o ar fresco tocou meus braços, cada passo firme e decidido. Eu não estava fugindo, não estava escapando, estava indo embora nos meus próprios termos. Eles teriam que inventar outra história quando o foco mudasse. A música foi ficando para trás até parar de repente. O silêncio tomou conta do salão, as taças pararam no ar e o microfone chiou. Virei para trás com o coração batendo forte. Paloma estava no meio da pista de dança, os saltos numa mão e a outra ainda segurando a de Julián até soltar. O vestido branco arrastava pétalas de rosa quando ela ergueu o microfone. Sua voz foi firme, clara: terminei. Estamos indo embora. Por um momento, a multidão riu sem graça, sem acreditar. Mas Paloma não corou. Ela olhou através de todos, além do sorriso congelado de Verônica e da expressão dura de Armando, e desceu da plataforma. O rosto de Julián desabou como se o chão tivesse sumido. Ele murmurou o nome dela estendendo a mão, mas ela não olhou para trás. Eu fiquei parada perto do corredor, minha bolsa pesada com a plaquinha, minhas pernas tremendo, mas por algo mais forte que humilhação. Orgulho, talvez raiva. Então Paloma atravessou o salão sem ligar para os cochichos, os pés descalços firmes no chão brilhante. Quando chegou até mim, passou a mão pelo meu braço. Vamos, mãe. Procurei no rosto dela alguma dúvida, mas sua expressão era firme. Por que agora? Perguntei baixinho enquanto caminhávamos até as portas. Eu precisava que eles mostrassem de verdade o que são, sussurrou. Precisava ver as caras deles quando pensaram que eu ficaria. As palavras dela ficaram em mim enquanto entrávamos no saguão. Lustres atrás, ar da noite à frente, sem drama, sem colapso, só uma escolha. Eu não discuti, não pedi para ela pensar melhor. A prova estava na minha bolsa. Minha filha ao meu lado. Isso era suficiente. Do lado de fora, o manobrista gaguejou, mas me entregou as chaves do meu velho Corolla. Paloma entrou no banco do motorista sem cerimônia, o vestido branco amassando nos joelhos, e ligou o carro. Pegamos a estrada para Zapopan, o caminho se abrindo entre morros cobertos de pinheiros. Ninguém falou no começo, só o som dos pneus preenchendo o silêncio enquanto a estrada seguia pelas colinas. O frio de Chapala ficou para trás e o ar seco do vale tomou conta. Mais adiante, as luzes da cidade brilhavam no horizonte. Paloma manteve os olhos fixos na estrada, apertando o volante como se tivesse dirigido para esse momento a vida inteira. Quando chegamos na entrada da minha casa, o bairro estava silencioso, as luzes das varandas apagadas contra a noite de Guadalajara. Minha casinha térrea nunca pareceu grande coisa para ninguém. Pintura gasta, cerca remendada em vez de trocada, mas era minha. Comprado com anos de suor e turnos de madrugada, Paloma estacionou na calçada e ficou agarrada ao volante, respirando fundo, como se carregasse o peso de todo o dia no peito. Dentro de casa, o ar cheirava a limão e madeira antiga. Ela não se sentou de imediato. Colocou a bolsinha na mesa, pegou o celular e mexeu rápido, com prática, até me entregar. Olha, disse. O vídeo rodou nítido e cruel. Armando Salcedo aparecia num bar, gravata solta, copo na mão. A mulher é uma faxineira enfeitada, disse, a voz pesada de tequila. A risada de Verônica veio logo depois, cortante. Não faxineira, Armando, zeladora. Vamos ser precisos. Fora da câmera, alguém riu. A mãe falsa finalmente tem sua grande noite. Então veio a risada de Julián, fraca, nervosa, mas presente. Pausei o vídeo e fiquei olhando para o sorriso congelado de Armando. Eles disseram isso ontem, no jantar de ensaio, confirmou Paloma. Eu sabia que, se não deixasse a cerimônia acontecer, iam esconder. Ela precisava que eles mostrassem as cartas na frente de todos. Sua calma me assustava mais que a gravação. Não falava como uma noiva traída, mas como alguém jogando xadrez.
Tirei a plaquinha de marfim da bolsa e coloquei na mesa. A letra não era descuidada, estava marcada com força no papel, traços duros e apertados. Eu já tinha visto essa letra antes. As plaquinhas de Verônica no jantar de noivado eram iguais. Isso não é anônimo, murmurei. É de propósito. Os olhos de Paloma se cruzaram com os meus, firmes, quase me desafiando a desviar. Então tratamos como prova, concordei, guardando a plaquinha numa capa plástica que eu usava para documentos antigos. Amanhã vamos registrar em cartório. Cadeia de custódia importa. Ela suspirou e, finalmente, se recostou com um pequeno sorriso. Sabia que você pensaria assim. Pela primeira vez na noite, me senti estável, não mais leve, mas firme. Prova na mão. Minha filha ao lado. O amanhã esperando. Paloma não deixou o silêncio durar. Voltou a mexer na bolsa, tirou uma pasta fina e empurrou para mim. Dentro havia documentos impecáveis, selados, assinados, registrados. Não estava esperando a fortuna deles, disse. Estava construindo a minha. As palavras soavam estranhas, mas os números não mentiam. Diagnósticos Aurélia. O rosto dela estampado na página executiva, listada como cofundadora e diretora de operações. Uma rodada de investimentos fechada 2 meses antes. Avaliação perto de 80 milhões de pesos. Pisquei, tentando conciliar a menina que soldava fios de torradeiras com a mulher que investidores disputavam para conhecer. E isso não é tudo. Abriu outra pasta, mais grossa, cheia de certificados. Cada documento tinha o nome Inversiones Luz de Inverno. Eu os examinei e vi contratos de compra de ações, registros de transferências, arquivos. Tenho comprado participação na logística médica Salcedo há mais de 1 ano, explicou Paloma. Franzi a testa. Mas é empresa privada. Como você conseguiu? Ela respondeu firme. Na expansão de 2021 eles se endividaram e venderam parte para investidores de fora. A família nunca recuperou o controle. Pela lei de Delaware, quem entende sabe como usar isso. Com minhas ações e os votos alinhados, controlo 34%. Com Carver, Ruiz e Ian comigo, posso passar dos 50%. Meu coração disparou. Então você pode convocar uma reunião especial. Ela sentiu rápido, decidida. Sim, e com razão. Podemos tirar o Salcedo do controle. Em seguida deslizou outro papel para mim. Uma procuração, com o espaço do nome em branco. Deveria ser você, mãe. Não, filha, eu. Ela me encarou. A percepção pública importa. É melhor uma mãe respeitada do que uma noiva rejeitada. Minha garganta apertou, mas não desviei o olhar. Eu aceito, falei devagar. Com uma condição, apresentamos tudo amanhã cedo. Sem emboscadas, sem segredos. Tudo com papel registrado à luz do dia. É assim que se mantém o controle limpo. Ela sorriu, metade orgulho, metade alívio. Combinado. Assinei, pressionando a caneta na linha. Naquele momento, o equilíbrio mudou. Não só no papel, mas no ar da sala. Ao amanhecer, não estaríamos fugindo de humilhação, estaríamos caminhando para o acerto de contas. De manhã, a plaquinha estava guardada numa capa plástica e registrada por um notário no centro da cidade. O funcionário mal levantou os olhos, apenas bateu o carimbo seco sobre o papel, mas já era o suficiente. Prova oficial vale mais. Depois fomos até a advogada de Paloma, uma mulher de olhar afiado e dedos rápidos. Ela protocolou a transferência da procuração e enviou a notificação de uma reunião executiva especial para a sede da Logística Médica Salcedo em Guadalajara. O carimbo de horário saiu pouco depois das 9 horas. Tudo com um rastro de papel. Ninguém poderia chamar de golpe. De volta em casa, espalhei os documentos sobre a mesa e comecei a ensaiar a ordem do dia, as moções, as regras de Robert em anotações rápidas. Escrevi lembretes sobre o que significava a causa no Código de Delaware e circulei a frase, cumprimento antes de castigo. Se eu ia sentar naquela sala, não seria para me vingar, mas para governar. As respostas chegaram ao meio-dia. Julian mandou mensagem, desculpa, não devia ter rido. Por favor, deixe eu explicar.
Fiquei olhando o celular por um tempo e depois deixei ele virado para baixo. O e-mail de Verônica veio em seguida, bem polido, dizendo que foi só um mal-entendido, um tom infeliz. Depois chegou a mensagem de Armando, com cópia para meia dúzia de pessoas: nos vemos no tribunal. Reconheci só um advogado, famoso mais pela boca grande do que pelos resultados. Afastei o celular e mergulhei nas provas. Primeiro, as faturas dos fornecedores Gens, cobrando 15% a mais, com pagamentos indo direto para o irmão da Verônica. Depois, os registros de inventário, 20.000 unidades perdidas nos livros oficiais, mas um auditor júnior marcou 70 internamente. Por fim, a carta da Cofepris, manipulada como se fosse uma aprovação oficial. Não era só arrogância, era negligência perigosa. À noite, minhas anotações estavam todas prontas, empilhadas, a caneta em cima como uma promessa. Paloma me observava do sofá, olhar firme mas orgulhoso. Está pronta? Perguntou. Assenti. Se me pedirem para presidir, não vou hesitar. Eu mesma vou chamar a votação. As palavras ficaram pesadas no ar, mas eram verdade, enquanto o sol caía e as luzes da cidade acendiam. A sala de reuniões tinha cheiro de madeira polida e nervos. 12 cadeiras alinhadas em volta da mesa longa. Jarras de cristal esperando como enfeite. Coloquei minhas anotações na mesa, sentei ereta, e os diretores ajeitaram-se nas cadeiras. Helena Carreiras falou primeiro, voz firme, transferência de procuração confirmada. Quórum estabelecido. Ninguém contestou. Armando rangeu o maxilar, mas ficou quieto. Julião olhava fixo para a mesa. As mãos de Verônica descansavam perfeitas demais no colo. Abri a pasta. A pauta tem 2 pontos. Primeiro, revisão de conformidade. Segundo, autoridade executiva. Minha voz não tremeu. Li como se fosse um relatório comum e passei a palavra. Senhora Torres, por favor, apresente. Paloma levantou-se calma, como pedra. Distribuiu cópias do primeiro anexo, registros de fornecedores. A empresa Gens cobrou 15% a mais da logística médica Salcedo nos últimos 4 trimestres. E os registros ligam a empresa ao irmão de Verônica. Um burburinho correu pela mesa. Armando tentou murmurar algo, mas Helena o cortou seca. Depois veio a discrepância do inventário. O conselho recebeu a informação de perda de 20.000 unidades. A correspondência interna mostra 70. Isso não é erro administrativo, é falha grave. O golpe final foi a carta da Cofepris, apresentada como aprovação, mas usada para enganar investidores. Paloma concluiu: vocês sabem as consequências. Chamei a primeira moção, auditoria independente, aprovada sem resistência. A segunda era mais pesada, destituição por justa causa. Nomes listados: Armando como diretor-geral, Julián como vice-presidente de operações, Walter como tesoureiro. Helena levantou a mão. Ruiz e Ian seguiram. Os votos de Paloma pesaram. Minha autoridade virou a balança. A maioria venceu. O rosto de Armando empalideceu, mas quem falou foi Julián, com a voz trêmula: eu não planejei isso. Só fui junto com a maré. Olhei firme nos olhos dele. Não é seu sobrenome. São suas escolhas. Helena pigarreou de novo. Precisamos de uma presidente interina. Olhou para mim. Indico a senhora Torres. O silêncio se espalhou. Depois os votos se levantaram. A moção foi aprovada. Aceitei sem exagero, apresentando um plano de 30 dias, congelar fornecedores ligados, abrir licitações para quem cumprisse, cooperar totalmente com a Cofepris e publicar uma declaração de impacto comunitário. O martelo caiu e o equilíbrio mudou para sempre. 2 semanas depois, eu estava debaixo de um toldo alugado no parque do bairro onde um dia estiquei R$ 500 para uma semana de comida. Agora as mesas à minha frente estavam cheias de monitores de glicose recuperados, medidores de pressão e tablets com guias de saúde. O letreiro atrás de nós dizia Fundo de Acesso à Saúde Torres em letras grandes contra o céu de verão. Uma TV local enviou câmeras. A voz da repórter ecoou no alto-falante: mãe faxineira que virou presidente corporativa. Erraram meu sobrenome no subtítulo, mas eu só ri.
Já me chamaram coisas piores e sobrevivi. A estrutura que criamos era real, escrita em documentos que ninguém podia distorcer. A maioria das ações da família Salcedo agora estava em um fundo de benefício público. A remuneração dos executivos ligada ao cumprimento e aos resultados comunitários. Fornecedores com conflito de interesse bloqueados para sempre. Não era vingança, era renovação. Julian veio uma vez, as mãos tremendo, uma desculpa pela metade nos lábios. Eu entreguei um envelope já pronto, ordens de afastamento cobrindo contato pessoal e profissional. Limites importam, eu disse. Ele assentiu, quebrado, mas calado, e foi embora. Semanas depois, Paloma estava em um palco na Universidade de Guadalajara. O terno impecável sob as luzes do auditório. Seu discurso falava de paciência estratégica, observar antes de agir. Ela segurou o público com a mesma autoridade e calma da sala de reuniões. Não me olhou até o final. Então disse: tudo o que sei sobre custo, valor e retorno aprendi em casa. Na volta, a estrada se abria para o oeste, campos sob o calor. No sinal perto do acesso à rodovia, vi um outdoor sobre um posto, letras brancas em fundo azul marinho. Integridade se herda, fundo de acesso à saúde Torres. A mão de Paloma apertou a minha, firme e segura. Não precisamos falar nada. O brilho do outdoor iluminou o para-brisa quando o sinal ficou verde e acelerei para o que viesse depois.